Você já se perguntou como era o mundo antes dos dinossauros? Esse período, há 400 milhões de anos, era cheio de mistérios. Entre essas criaturas, um verdadeiro gigante se destacava, o Dunkleosteus, um predador que dominava os mares. Com um tamanho impressionante, o Dunkleosteus poderia engolir um humano inteiro. Mas como ele se alimentava? Esse peixe pré-histórico possuía mandíbulas tão fortes que podiam triturar os ossos de suas presas. Seu corpo era coberto por placas ósseas que não só o protegiam, mas também o tornavam um dos predadores mais temidos. Porque entender o Dunkleosteus é importante. Ele nos ajuda a desvendar a complexidade da vida nos mares antigos. Agora, vamos explorar como o Dunkleosteus se alimentava. Com mandíbulas poderosas, ele se especializava em capturar presas maiores. Esse predador não tinha dentes como os peixes modernos. Em vez disso, possuía lâminas ósseas afiadas que funcionavam como uma verdadeira tesoura. Com essas lâminas, ele podia triturar o casco de moluscos e até devorar outros peixes, mostrando sua versatilidade como predador. Vamos também considerar seu habitat. O Dunkleosteus habitava mares que hoje são parte de continentes distintos, como a América do Norte. Estas águas eram ricas em vida e os fósseis encontrados no EUA e na Europa ajudam a reconstruir esse ambiente fascinante. Esses fósseis revelam um pouco sobre a dieta do Dunkleosteus e o ecossistema que ele dominava durante seu tempo. Os estudos sobre o Dunkleosteus nos ajudam a entender como as criaturas evoluíram e se adaptaram em um mundo em mudança. A extinção do Dunkleosteus marca uma transição importante nos mares, abrindo espaço para novas formas de vida emergirem. O que contribuiu para essa extinção? Mudanças climáticas e a competição com novos predadores são algumas das hipóteses. Assim, a história do Dunkleosteus nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida e as transformações que ela enfrenta. A ciência continua a descobrir mais sobre seu mundo. Cada novo fóssil é uma chave para entendermos melhor a pré-história. O curioso é que em nossas águas hoje há descendentes diretos que lembram o Dunkleosteus, como os peixes cartazes. As evidências revelam que o Dunkleosteus possuía uma mordida comparável à de um grande tubarão moderno. Estudos indicam que a pressão de sua mordida era capaz de esmagar presas robustas com facilidade. Pensando sobre como isso se compara, os tubarões atuais têm mordidas impressionantes, mas ainda menores que as do Dunkleosteus. Então, o que isso nos diz sobre a alimentação dos predadores marinhos da época? O Dunkleosteus, com sua força, dominava os mares, sendo um predador temido e respeitado. Outros peixes se adaptaram para evitar o Dunkleosteus, desenvolvendo estratégias de fuga. Essas adaptações na fauna nos mostram a luta constante pela sobrevivência no passado. Fósseis ao redor do mundo ajudam a reconstruir esse ecossistema marinho diversificado. Esses fósseis indicam uma grande variedade de presas, desde crustáceos até peixes menores. Mas com a extinção em massa, o cenário mudou drasticamente para os habitantes dos oceanos. Com o desaparecimento do Dunkleosteus, outros predadores emergiram para ocupar seu lugar. Isso nos leva a questionar como as extinções moldam a vida atual nos oceanos. Entre os sobreviventes estão os peixes cartazes, que mantêm algumas características de seus ancestrais. Essas semelhanças nos ajudam a entender a evolução e adaptação das espécies. Além da força, a era do Dunkleosteus mostra a complexidade das interações marinhas. Rever essa era nos ajuda a valorizar a biodiversidade que temos hoje. Os fósseis e as evidências científicas continuam a fascinar e surpreender os estudiosos. Vale lembrar que a história evolutiva é um quebra-cabeça que estamos sempre montando. A pesquisa contínua nos permite fazer novas descobertas e ajustar velhas teorias. Com cada novo fóssil encontrado, uma nova peça da história é revelada, o que nos leva a refletir quanto ainda nos falta descobrir sobre as eras passadas. Histórias como a do Dunkleosteus nos mostram a fragilidade e a resiliência da vida. Compreender essa evolução nos ajuda a preservar o que temos hoje em nossos oceanos. Então, que outros mistérios antigos você gostaria de explorar conosco? Agora, o que nos intriga é o desaparecimento do Dunkleosteus, um dos predadores mais temidos do seu tempo. Estudiosos acreditam que seu fim pode ter sido impulsionado por mudanças climáticas significativas nos oceanos. Essas transformações poderiam ter afetado a disponibilidade de presas, comprometendo seu habitat. Outra hipótese é a competição com novos predadores que surgiram após a extinção dos dinossauros. O surgimento de peixes como o famoso grande tubarão também pode ter influenciado a dinâmica nas águas. Essas ideias mostram como a evolução não é linear, cheia de interações e respostas a mudanças. A verdade é que muitas teorias coexistem e as fontes são limitadas, tornando a pesquisa desafiadora.
Vamos nos perguntar o que mais podemos aprender sobre as extinções em massa do passado. A análise das extinções nos ajuda a entender melhor a resiliência e a adaptabilidade das espécies. Isso nos leva a pensar sobre nossa própria época e como estamos lidando com mudanças ambientais. Por fim, refletir sobre a extinção do Dunkleosteus nos ensina a valorizar a biodiversidade atual. E assim, ficamos com a pergunta: o que o futuro nos reserva em termos de extinções e adaptações? Vamos refletir sobre a vida marinha. Os oceanos de hoje também enfrentam desafios como a poluição e a sobrepesca. Quais serão as consequências para os nossos mares? Lembremos que a extinção do Dunkleosteus foi apenas um capítulo. Muitas espécies enfrentam o mesmo risco atualmente. As extinções não são apenas tragédias, elas podem abrir caminho para novas espécies e um novo equilíbrio no ecossistema. Então, gostaria de saber sua opinião. Você imagina quais novas criaturas podem surgir com o tempo? Vamos debater o que essa história nos ensina sobre a relação entre humanos e natureza. O passado é um alerta e um convite à reflexão.